pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, como eu sempre inicio os meus vídeos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Bem, gente, eu andei um pouco assim longe, né? Por causa do trabalho, muitas tarefas para serem realizadas e não postei mais vídeos falando sobre a palavra de Deus, vídeos artes, mas é como eu falei para vocês, que quando eu retornasse ao trabalho, iria ficar um pouco complicado para eu fazer as gravações. Hoje, o nosso vídeo não é sobre artes, mas é sobre o maior artista que já existiu na face da Terra. O artista dos artistas, o médico dos médicos, o professor dos professores. E aí eu acho que todo mundo já sabe de quem eu estou falando, do que é que eu estou falando, né? Hoje o vídeo será sobre a palavra de Deus. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a oração do profeta Moisés. O profeta que libertou os hebreus do cativeiro egípcio. O profeta que, segundo ele mesmo não sabia falar. Ele achava que ele não sabia falar. Contudo, não era o que Deus via em Moisés. Quem falou isso na Bíblia foi o próprio Moisés, não foi Deus. Certo, gente? Não foi o próprio Deus que disse que Moisés não sabia falar. Quem falou isso foi o próprio Moisés. Então, muitas vezes, nós pensamos que nós não somos capazes. Contudo, outras pessoas, né, já não digo Deus, mas outras pessoas, veem capacidade em nós. E Deus principalmente, Deus é quem sabe das nossas capacitações, das nossas limitações. Muitas vezes nós dizemos, eu não posso fazer isso, eu não sou capaz de realizar tal atividade, eu não sou capaz de adquirir tal bem, mas Deus é quem sabe das nossas limitações. O que cabe a nós é sermos obedientes a Deus e nos esforçarmos. Precisamos nos esforçarmos. Muitas vezes Deus quer trabalhar por intermédio de mim e de ti. Contudo, nós não nos prontificamos para isso. Nós não nos colocamos na posição que Deus quer que nós estejamos. E Deus diz para a gente apenas se colocar na posição. É óbvio que Deus, Ele usa cada um de acordo com os talentos que Ele deu a cada um. E Ele viu esse talento em Moisés. O talento para negociar com Faraó, para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E aqui nós iremos meditar um pouco na palavra que se encontra no Salmo 90, que fala sobre a oração de Moisés. Vamos sentar, porque como um dia eu escutei de uma pessoa e falei aqui também em um dos meus vídeos, na época de Jesus,
Tanto Jesus quanto os profetas, quanto as pessoas que anunciavam o evangelho, que pregavam, que ensinavam nas sinagogas, no templo, elas liam a palavra em pé e quando iam explanar a palavra para haver mudança de comportamento nas pessoas que estavam ouvindo, elas se sentavam para explicarem melhor, para ficarem mais à vontade, para falarem com maior desembaraço, sem cansaço nas pernas. Ainda mais que naquela época não era como a época de hoje, que temos carro, temos bicicleta, temos outros meios de locomoção. Antigamente, até os animais eram caros, porque eram os únicos meios de transportes, além dos barquinhos, que também eram frágeis, certo? Então tinha os animais, uns tinham carroça, mas quem tinha os animais com carroça, barquinhos, eram as pessoas com maior poder aquisitivo, que tinham mais condições financeiras. As pessoas que não tinham condições financeiras, ou aliás, que não tinham condições financeiras boa, andavam quilômetros e quilômetros para ouvirem a palavra de Deus nas sinagogas, no templo de Jerusalém, certo? Quando os discípulos, ou quando Jesus apregoava e eles queriam acompanhar Jesus, porque Jesus fazia muitos milagres, como ainda faz até hoje. Basta que nós creiamos para que nós venhamos ver os milagres de Deus acontecerem à nossa volta, em nosso meio. Afinal, a vida é um milagre de Deus. Porque se nós formos observar, a nossa vida é frágil. Basta uma pancadinha num lugar qualquer frágil da nossa cabeça, da nossa coluna, para a gente ficar impossibilitada de andar ou sofrer uma morte, né, repentina, né? Certo, gente? Então aqui, olha, Salmo 90, a fraqueza do homem e a providência de Deus. Oração de Moisés, varão de Deus. Esse salmo consta aqui como Salmo 90. Contudo, os historiadores, os estudiosos de história antiga, afirmam que este foi o primeiro salmo a ser escrito conforme a ordem cronológica da Bíblia, dos tempos, certo? De acordo com a história. Esse Salmo de Moisés, o 90, foi o primeiro salmo a ser escrito no século 13 a.C. Mas o que importa é isso para nós? A data que o salmo foi escrito. Não importa para nós se ele é o primeiro salmo ou se ele realmente é o 90 ou 80 e poucos. Isso não importa. O que importa para nós é a mensagem que está aqui, que Moisés fala com a sabedoria de Deus. Ele ora com muita sabedoria. Por certo, Moisés já tinha uma experiência de vida quando ele entoou esta oração a Deus. Porque o que diz este salmo serve muito para nós, serve de exemplo para nós. Nós vemos aqui nesse salmo, nesta oração de Moisés, que ele pede a Deus para ensiná-lo e ensinar as pessoas a contarem os seus dias na terra. Nós sabemos que muitas pessoas nascem e mal conseguem ver a luz do dia
e voltam para a eternidade. Outras vivem um pouco mais, mas partem ainda jovem, na infância. Elas partem para a eternidade, ou na adolescência, na juventude, ou até mesmo na fase adulta, porém jovem ainda, muito jovem. Outros vivem mais, vivem até os 70, até os 80, os 90, os 100 anos. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos também que muitos não sabem contar os seus dias na terra, de acordo com o sentido que o profeta Moisés falou aqui nesta oração, o contar os dias. Senhor, nos ensine a contar os nossos dias. Por que Moisés falou isso? Porque Moisés, por isso que eu falei que ele já deveria ter uma certa maturidade. Ele não era nem tão jovenzinho e não era tão idoso. Mas ele pediu a Deus, ele já tinha experiência de vida. E ele pediu a Deus para lhe ensinar a contar os seus dias na terra. Isso quer dizer que Moisés pediu a Deus para lhe ensinar a viver, a prosseguir vivendo em conformidade com a vontade dele, com a vontade de Deus, porque muitos de nós fazemos coisas que contribuem para a destruição da nossa vida aqui na terra. Muitas vezes Deus tem um plano para nós, mas nós, com a nossa desobediência, nós praticamente apressamos a nossa partida para a eternidade. Muitas vezes nós dizemos, ou a palavra de Deus diz aqui, que nós não podemos acrescentar nem um dia à nossa vida e nem um côvado ao nosso tamanho. Certo? Nós não podemos fazer isso. Contudo, se nós vivermos mal, não soubermos contar os nossos dias, nós vamos nos apressar para que os nossos dias aqui sejam maus. Eu já não digo que a forma com a qual nós vivemos aqui, a maneira como nós vivemos, venha diminuir os nossos dias de vida. Mas a maneira como nós vivemos aqui na terra contribui bastante com viver bem ou viver mal. Mas o que significa isso, professora Ilza, irmã Ilza? A maneira significa que o nosso comportamento aqui na terra, ou seja, a nossa vida aqui na terra, o bom viver ou mal viver nosso aqui na terra, vai depender do nosso comportamento. O nosso comportamento para vivermos. Por exemplo, se nós fizermos algo com exagero ou menos do que o que deveríamos fazer, o nosso corpo físico irá sofrer as consequências. E qual de nós não faz errado? Qual de nós não judia com o nosso próprio corpo material e psicológico, e principalmente espiritual? Por isso que Moisés pediu sabedoria a Deus. Qual de nós obedece
ao nosso corpo físico quanto ao descanso, ao descansar, ao trabalhar, ao comer, ao beber. Será que nós somos obedientes ao ponto de planejarmos uma passagem terrena em paz até o dia que Deus nos chamar? Será que nós dormimos na hora certa, acordamos na hora certa? Quando eu digo nós, eu estou começando por mim, tá, gente? Porque às vezes, eu presto atenção no meu comportamento, eu exagero no trabalho, passo noites trabalhando às vezes, e esqueço de que Deus me colocou num corpo material, que eu preciso cuidar dele para eu poder viver bem aqui na terra. Muitas vezes, no meio da correria do dia a dia, a gente cai, se machuca, adquire uma torção, aliás, uma hérnia de disco, por exemplo, machuca, cai, machuca o corpo e nem percebe. E depois, mais tarde, a gente vai sofrer as consequências por causa dessa queda. Quantas vezes, na luta do dia a dia, por a gente não tentar descansar a mente, descansar o corpo, a gente se comporta mal com a gente mesmo, com as pessoas. Talvez se a gente estivesse dormido bem, estivesse se alimentado bem, a gente não teria adoecido, não teria tido um comportamento mal conosco, com as pessoas. Vale muito a gente pensar nisso, como nós devemos nos comportar aqui na Terra, como nós devemos passar os nossos dias aqui na Terra, contar os nossos dias na Terra. Jesus nos ensina a sermos pacientes, a sermos prudentes. Quando ele fala, lá no livro de Mateus, ele fala sobre as aves do céu, os lírios do campo, né? As aves do céu, os lírios do campo, que não sabem fiar, não sabem produzir o seu próprio alimento, né? As aves do céu. Entretanto, não falta o alimento e a água para elas. Deus as direciona para o lugar certo, para elas se alimentarem, para beberem água. Eu estou falando aí das aves do céu e demais animais. Porque quando Deus fala das aves do céu, inclui todos os animais irracionais, que não pensam como nós pensamos. Quando fala dos lírios do campo, porque os lírios do campo, eles são lindos, e ele diz, nem o rei Salomão, que teve tudo, de tudo, vestiu as melhores roupas, se vestiu tão bem quanto as aves do céu e os lírios do campo. E por que nós andamos tão ansiosos, tão preocupados com o dia de amanhã? Que as aves do céu, os lírios do campo, têm tudo que necessitam. E se nós tivermos fé, todas essas coisas também nós poderemos ter. Não são todas as demais coisas, não. Todas estas coisas. Quais são estas coisas? As coisas que nós necessitamos. Se uma pessoa não tem tanta necessidade de um carro
e vai comprar um carro para deixá-lo se acabando numa garagem, para que ela quer um carro? A mesma coisa, se ela não tem necessidade de um avião, para que ela quer um avião para deixá-lo guardado? Então, Deus é o Deus da providência e Ele nos dá a condição para adquirirmos aquilo que nós necessitamos. Não é tudo, não. É aquilo que nós necessitamos. E nessa passagem aí, quando ele fala do quê? Das necessidades essenciais. Quais são elas? Aquelas sem as quais nós não sobreviveríamos. Nós podemos sobreviver sem água? Não, mas Deus é o Deus da providência. Nós poderemos sobrevivermos sem alimentos? Não, mas Deus é o Deus da providência. Sem moradia? Não, mas Deus é o Deus da providência. Ele pode nos suprir com todas estas coisas das quais ele está falando aí. Roupa, comida, água, moradia, certo? E as coisas que nós realmente necessitamos para a nossa sobrevivência. É óbvio que Deus não vai condicionar todas as pessoas a terem carros, aviões, mansões, várias propriedades. Não. Deus condiciona o seu servo ter aquilo que o seu servo necessita, não aquilo que o seu servo não necessita. Então, a oração de Moisés aqui foi falando também sobre isso, para a gente saber contar os nossos dias, saber viver. Ele diz aqui, a partir do verso 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos do homem. Gente, o poder, todo o poder no céu e na terra está nas mãos de Deus. O que é bom e o que é ruim só acontece conosco ou pela vontade de Deus ou com a permissão de Deus. Certo? Quando o inimigo faz algo com alguém, é porque Deus permitiu. Se Deus não permitir, nada acontece a mim de mal e nem a ti. Só vai acontecer se Deus permitir ou se for da vontade dele. Por isso que nós precisamos orar assim como Moisés orou. O 4 disse, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tudo passa muito rápido, meus amados, diletos, irmãos e amigos. Eu ouvi a minha avó com quase 100 anos de idade contando histórias da sua época e dizendo, eu me lembro como se fosse ontem, quando ela tinha 12, 11 anos de idade. Tudo passa muito rápido. Hoje quem está com 60, com 50, lembra nitidamente de quando tinha 10, 11 anos. E diz assim, parece que foi ontem. Passa muito rápido. É por isso que nós temos que sabermos viver para termos qualidade de vida. Temos que darmos um basta às nossas vontades quando nós estamos exagerando em algo, quando estamos exagerando no dormir,
quando estamos nos exagerando no trabalhar, no comer, no beber, no vestir, no andar, no olhar, no falar, porque tudo pode nos trazer benefícios ou malefícios. Por isso que Moisés, ele fez essa oração. Ele diz aqui que 1000 anos para Deus é como um dia. Passa tudo muito rápido. Hoje você está com 15 anos. Daqui a pouco você vai estar com 30. Daqui a pouco estará com 40. Daqui a pouco estará com 60. E você vai dizer assim: ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Eu guardaria mais alguma coisa para eu ser mais feliz na velhice, para eu ter uma velhice menos sofrida. E muitas vezes também você chega nessa idade e diz assim: eu poderia na infância ter brincado mais, eu poderia ter corrido mais, eu poderia ter cantado mais, eu poderia ter falado mais do amor de Deus para as pessoas. Entretanto, eu fui me envolver com coisas erradas que contribuíram para hoje eu viver mal. O 5 diz: tu os leva como corrente d'água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. Os anos passam rápido demais, como a erva que cresce de madrugada, como o sono que a gente dorme e acorda rapidamente. O 6, de madrugada cresce, floresce, à tarde corta-se, seca. A erva do campo é bem assim. Existe, eu não sei se existe em todas as regiões, uma plantinha que é a qual a gente denomina de cebolinha, cebolinha brava. Quando chove, chove num dia, logo, 2 ou 3 dias, elas já estão altas e todas floridas. E também, logo que cessam as chuvas, elas morrem rapidinho. E bem assim é a nossa vida. Por isso que nós temos que aprendermos a viver, saber comer, temos que saber comer, saber dormir, saber acordar, saber trabalhar, saber conversar, saber ouvir, saber. Temos que ter limites, né? Pedirmos a Deus sabedoria, como Moisés pediu. E Moisés foi sábio, que ele viveu até velhinho, viveu muitos anos. E nós temos que pedir a Deus, até para nos darmos uma boa partida, um bom momento para a partida para a eternidade. Porque este é um futuro certo. O 7 diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Como eu falei ainda há pouco, certo? Com base na palavra de Deus, tudo o que acontece a mim e a ti, ou é da vontade de Deus, ou é permissão dele. Muitas vezes a pessoa culpa: foi o inimigo. O inimigo só faz se Deus permitir, se nós dermos lugar a ele e Deus permitir, para que nós voltemos para Deus, de onde nós viemos. Nós somos de Deus. Deus nos criou. Como é difícil para o seu espírito abrigar-se, porque ele sabia que um dia ele viria. Deus sabia de todas as coisas. Quando ele criou o mundo, ele já sabia que ele iria criar o homem à sua imagem e semelhança, e que ele viria trazer a palavra, certo? Ou
através dos profetas, que foi assim desde o princípio, da época de Abraão, Melquisedeque, Abraão, e Isaías, Jeremias, Elias, Ezequiel, Malaquias, e até chegou Jesus, os discípulos, e nós que estamos pregando agora. Deus, desde o princípio do mundo, ele já sabia o que lhe iria acontecer em verbo de carne aqui na terra. E ele já sabia que precisaria de pessoas, né, de seres com imagem e semelhança dele, para continuarem anunciando o evangelho que ele veio trazer a preço de sangue, na pessoa de Jesus Cristo. O evangelho que ele veio também falando aliás, por meio da boca dos primeiros profetas. Ele já sabia de tudo. Por isso que ele é quem governa tudo. Ele é quem governa tudo. O meu e o seu inimigo só pode nos fazer o mal se nós dermos lugar, nos afastarmos de Deus, dermos lugar ao inimigo. Aí sim, Deus irá permitir para que nós voltemos para Ele, voltemos à primeira essência, voltemos ao primeiro amor, que é o amor de Deus. O 8 diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Nós sabemos que Deus sabe de tudo. Antes de nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos chamava pelo nome. Deus já sabia de tudo que nós iríamos praticar aqui na terra, porque Ele sabe de tudo. Certo? Então não adianta nós escondermos das pessoas o que pensamos, o que falamos, o que ouvimos. Muitas vezes nós temos que guardar segredos. Temos sim. Mas se nós falarmos que vamos guardar segredo e depois, lá na frente, a primeira pessoa que a gente conta aquilo que a gente prometeu à pessoa que não iria contar, Deus vê tudo. Não adianta a gente querer enganar, porque Deus vê e Deus revela a outra pessoa a qual você prometeu de guardar segredo. Só que pecado, a gente precisa confessá-lo diante de Deus para que possamos sermos bem-aventurados por Ele. Precisamos, sim, falar com Deus. Senhor, eu pequei, eu errei, eu falei mal do meu próximo, eu julguei o meu próximo. Pedir perdão, tanto a Deus quanto ao próximo, porque não adianta eu estar falando aqui e não viver o que eu estou falando aqui. A pregação só vai servir para alguém se converter, porque a palavra é de Deus. Mas quando chegar no dia, naquele dia, no qual Deus, juntamente com a igreja pura e santa, porque a igreja pura e santa é a que vai estar ao lado de Jesus, julgando as pessoas no dia do juízo final. E naquele dia está escrito na Bíblia que Deus vai separar os peixes bons dos peixes ruins, o joio do trigo. E se Ele classificar alguém
que pregou maravilhosamente bem a sua palavra aqui e não viveu o que pregou, ele irá classificar esse alguém como joio ou como o peixe ruim. E a pessoa irá dizer: mas Senhor, eu apregoei a tua palavra, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas receberam a palavra de salvação e serão salvas, foram salvas. O Senhor irá dizer: pregou. E aconteceu tudo isso, né? Eu estou falando com as minhas palavras, mas isso aqui é bíblico. Mas você não viveu a minha palavra. É por isso que o apóstolo Paulo nos alerta: pregue conforme o seu viver. Porque a melhor pregação é o nosso testemunho de vida. Não adianta a gente apregoar para as pessoas bonito, uma pregação bonita, eloquente, e não viver de acordo com aquela pregação. Adianta eu chegar aqui dizendo: precisa confiar um no outro, a igreja precisa ser unida, precisamos ter confiança um no outro, e alguém vai e lhe conta algo e você imediatamente dispensa para outras pessoas. A sua pregação valeu para outras pessoas. Contudo, Deus irá cobrar de ti e de mim também, se eu fizer dessa forma. Então, 9 diz: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se nossos anos. É como um conto ligeiro, é como um conto. Hoje a gente conta sobre pessoas que viveram, sobre nossos pais, nossos avós, né? Muitos não conheceram os bisavós, como eu não conheci, os tios, os avós, viram contos. A gente conta: ah, me lembrei do meu pai, me lembrei da minha mãe, da minha avó, do meu avô. Vira conto, passa rapidinho, gente. Hoje você é jovem, 20 anos de idade, 15 anos de idade, mas passa tão rápido. Portanto, comece a aproveitar os seus dias, durma bem, acorde, trabalhe, viva do seu suor. Cuidado, vigie-se com relação ao comer, vale para mim também. Ao comer, ao beber, ao trabalhar, ao descansar. Nós precisamos de tudo isso, de lazer. Precisamos de lazer, precisamos dormir o suficiente, trabalhar o suficiente para não vivermos como sanguessuga, porque está escrito também: a sanguessuga tem 2 filhas, Dá e Dadá. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Então, o 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos, é óbvio. Hoje, nós vemos muitas pessoas com 70 anos que parecem terem 40, parecem terem 50 anos, porque hoje é diferente de antigamente, as pessoas estão se cuidando mais, somente algumas estão fazendo muitas extravagâncias e acabando com a sua vida física e mental precocemente. Contudo, a maioria das pessoas estão cuidadosas, praticam exercícios físicos moderadamente, alimentam-se de forma moderada e procuram alimentos saudáveis.
procuram ingerir bastante água, tá? As pessoas estão mais cuidadosas e muitas estão prolongando o seu tempo de vida, o seu tempo de vida aqui na Terra. Nós vemos pessoas com 80 anos ainda andando de bicicleta, fazendo caminhada, certo? Mas vemos ainda hoje pessoas com 50 anos com estrutura de uma pessoa de 80 e de 90, porque estragaram os seus dias com coisas inúteis, estragaram o seu tempo, né? Viveram o seu tempo na juventude, na infância, ou aliás, na infância, na juventude, viveram de forma errada, fizeram extravagâncias, exageraram em alguma coisa. Todos nós pecamos com relação a isso, mas como Moisés aqui orou e pediu a Deus sabedoria para contar os seus dias, nós também precisamos pedir a Deus sabedoria para contarmos os nossos dias, para vivermos bem, para termos uma velhice alegre, feliz, mesmo sabendo que um dia partiremos para a eternidade, mas podemos viver aqui bem até o dia da nossa transformação, até o momento da nossa transformação. Nós já vimos pessoas com 90, mais de 90, partirem para a eternidade, quer dizer, apagarem-se e partirem para a eternidade de forma sutil, sem sofrimento às nossas vistas. A gente já viu várias pessoas, contudo, a maioria delas sofrem muito, até na hora da partida para a eternidade. Por quê? Por causa das iniquidades. Quando eu falo isso, eu estou me incluindo também. Precisamos sermos vigilantes com relação ao nosso viver aqui na terra, porque é isso que nos ensina aqui esta oração do profeta Moisés. O 11 diz: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isso é muito importante. Precisamos saber viver. Precisamos saber viver, vigiarmos em relação a tudo, desde ao olhar, ao falar, ao deitar, ao levantar, ao comer, ao beber, ao trabalhar. Em tudo nós precisamos de vigilância, sabe? Porque aquele momento que nós deveríamos estar descansando a mente, que estamos muitas vezes sentadinhos na porta da rua, passa alguém, nós começamos a falar mal daquela pessoa, julgar aquela pessoa. Deus vê tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E aí mais tarde as consequências virão. Aquele momento que a gente soberbece e se acha mais sábio do que os outros, se acha mais poderoso, mais poderosa do que os outros. Ora, todo o poder nos céus e na terra está nas mãos de Deus, está sob o domínio de Deus. Ah, eu falo isso, eu explico porque eu sei. Não, é uma gota de sabedoria que Deus me deu e Deus te deu no momento. Todo saber pertence a Deus. Tudo é de Deus. Nós apenas administramos o que Deus coloca em nossas mãos, desde os bens materiais aos bens imateriais, prestação de serviços, orações, explanação da palavra, é tudo de Deus. Nada é meu e nada é teu. Pensemos nisso. O 13, volta-te para nós, Senhor. Até quando?
e aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Deus está pedindo para a gente não dormir quando o profeta diz: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Deus está pedindo para a gente não dormir? Não. Antigamente as pessoas acordavam cedo, dormiam cedo, o tempo certo, e acordavam cedo. Deus não quer que a gente faça sacrifício de tolo, não. Deus quer que a gente durma o tempo suficiente para não fazer mal ao nosso corpo físico e psicológico e espiritual. Porque uma pessoa com problema físico ou mental, ela não tem nem condição de orar, de buscar a presença de Deus devidamente. Ela carece das orações das outras pessoas que estão sãs sociopsicologicamente, certo? Social, físico, né? Também psicológico. A gente precisa estar bem de todas as maneiras, na nossa forma de viver social, na nossa forma de viver materialmente, física e psicológica. Se a gente não estiver sã mentalmente, a gente não vai estar sã espiritualmente, nem materialmente. Por isso que eu sempre digo, aqui agora é uma coisa minha, gente. Na Bíblia está escrito que um suicida sequer não entra no reino de Deus. Mas eu acredito que é aquele suicida que não está com problema mental. E aí eu estou falando por mim, gente. Né? Estou falando por mim. Eu acredito que Deus, né, dará uma chance a essa pessoa que não está sadia mentalmente, que chega a praticar. Também não sei, gente. É uma coisa minha. É porque vai ver por que a pessoa ficou dessa forma, né? A gente não pode desfazer da Bíblia. A gente não pode acrescentar e nem tirar um J e nem um tio da Bíblia. Se a Bíblia está dizendo isso, quem sou eu para corrigi-la? Como eu falei no princípio, o Salmo 90, na ordem cronológica da história do povo de Deus, é o Salmo primeiro. Mas o que importa para nós é a mensagem dele, e não o ano, né, que diz que foi no século 13 a.C., não é o ano que ele foi escrito por Moisés, não é o ano que Moisés fez essa oração. O que importa é a mensagem que está contida nele. O 15, Moisés diz assim: alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. É como pedir perdão, não é? Pelas nossas falhas. Esvazia no Senhor de tudo que fizemos de errado. É a reconciliação com Deus. Nós precisamos estarmos nos reconciliando com Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos darmos chance a nós, né? Como Davi pedia a Deus. Davi se arrependia e pedia a Deus um coração segundo ao coração dele, de verdade, não é de mentira. Não adianta eu agir mal com o meu próximo e dirigir-me a ele e pedir perdão e depois eu falar assim: eu não quero nem saber de fulano, eu não quero graça, eu não quero ele aqui, eu não quero ela aqui. Não. Uma coisa é você conhecer as pessoas e tomar cuidado com o comportamento delas. Outra coisa é você ter a certeza de que aquela pessoa é o que realmente você acha que ela é. E outra coisa é você ter a certeza
do que ela é capaz de fazer e você não ficar diferente com ela, não guardar mágoa, mas também ser prudente com essa pessoa para que não venha cair nas mesmas armadilhas dela. A gente não pode guardar mágoa de ninguém, mas também a gente não pode fazer maus juízos em ninguém, porque quem pode julgar é só Deus, tá? E os juízes da terra julgar as causas da terra. Isso é muito importante. O 16. Apareça a tua obra aos teus servos, a tua glória sobre seus filhos. É como um pedido de perdão, de clemência também. O 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha, nós precisamos pedir a Deus mesmo para confirmar a nós a obra das nossas mãos, que elas sejam, essas obras das nossas mãos, sejam agradáveis ou não a Deus, para que nós possamos saber o que nós fizemos, principalmente de errado, para que nós venhamos a nos consertar diante das pessoas, principalmente, porque Deus já sabe de tudo. E pedir perdão a Deus, porque Ele sabe de tudo. Agora, as pessoas se enganam umas com as outras e muitas das vezes fazem muito mal às outras pessoas que precisam viver, precisam trabalhar, precisam congregar, tá? Precisam da confiança das outras pessoas. Então, a gente precisa pedir isso a Deus. Isso mesmo que Moisés pediu a Deus. Revele a nós, mostre a nós as obras das nossas mãos. Ele sabe, Deus sabe de tudo. Mas se Deus revelar a nós as obras, o que nós praticamos, principalmente o que praticamos de ruim, de mal, para que venhamos a nos corrigir, para passarmos a tratar bem as pessoas na terra e herdarmos a vida eterna, porque tem muita gente aí se achando santo, se achando santa, só porque está congregando, está indo todas as reuniões ali de um templo. Entretanto, só Deus sabe. Só Deus sabe. Por isso que nós precisamos pedir a Deus para revelar a nós as obras das nossas mãos, os nossos feitos durante toda a nossa vida, para nós reconciliarmos com Ele e com as pessoas que nós ofendemos, que nós fizemos mal. Muitas vezes nós deveríamos termos agido como irmãos de verdade e agimos como irmãos, mas na qualidade de Caim. Essa é a verdade. Não chegamos a matar materialmente, mas chegamos a matar espiritualmente, psicologicamente, ou até materialmente também, porque as pessoas, enquanto elas forem matéria na terra, elas precisam trabalhar, elas precisam da confiança de patrões, de pessoas para trabalharem. E nós não podemos sairmos por aí pintando a imagem das pessoas simplesmente para a satisfação do nosso ego, por inveja, como Caim teve de Abel. E aqui eu encerro esta pregação. Não é só atacando ninguém, é porque esse salmo, outro dia eu abri a palavra de Deus aqui, eu gosto de fazer isso às vezes, e eu andei meditando nesse salmo. É maravilhoso. A pessoa vive até os 70 anos bem, a partir dos 70 já é canseira, certo? Mas hoje, com a tecnologia de hoje, as pessoas já sabem mais ou menos o que faz mal para elas e elas estão se cuidando e prolongando os seus dias de vida na terra,
procurando viver bem umas com as outras. Porque quanto mais você vive mal com as pessoas, mais mal você viverá consigo mesma. Porque Deus diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí que nós viemos a prosseguir assim, orando como Moisés orou, pedindo sabedoria a Deus para contarmos os nossos dias de forma correta, em nome de Jesus Cristo. E que, Deus nos dê essa sabedoria, tá? Que Deus abençoe a todos, gente. Se inscrevam aí no canal, tá? E vejam aí as postagens feitas com carinho. Eu não estou visando ganhar nada aqui. Eu só quero que essas mensagens sejam passadas para outras pessoas aprenderem, receberem este maná espiritual. E que Deus assim possa abençoar grandemente a todos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bye, bye. Fiquem na graça, continuem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador